Você sabia que existem alguns alimentos que não devem ser oferecidos para as crianças durante a fase de introdução alimentar? É sobre isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Se você está com o bebê em casa e tendo dificuldades ou cheia de dúvidas sobre a alimentação durante a fase de introdução alimentar, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu sempre trago vídeos sobre esse assunto. E se você tem dúvidas, deixa aqui no comentário que eu terei o prazer de te ajudar. Como existem alguns alimentos que não devem ser recomendados, durante a introdução alimentar, e para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou citar alguns exemplos no vídeo de hoje e no próximo vídeo eu trago os outros exemplos. Alimento 1. Leite de vaca. Com certeza, esse é um alimento mais importante para que a gente não ofereça durante o primeiro ano de vida todo do bebê, tá? Então, leite em pó, leite de caixinha, qualquer tipo de produtos derivados do leite, como iogurte e queijos, e prestar atenção também naquelas receitas que levem leite ou queijo ou iogurte como ingrediente. Por que eu não posso oferecer leite de vaca para o meu bebê se minha mãe ofereceu quando eu era pequeno, se na época das nossas avós todos os bebês tomavam leite de vaca, tá todo mundo vivo aí, ninguém morreu, tá todo mundo vivo para contar a história. O problema é o seguinte, o leite de vaca, ele contém uma proteína chamada caseína, que é de difícil digestibilidade para os bebês. Então, os bebês, quando tomam leite, eles têm reações intestinais, cólicas, gases e alguns problemas, às vezes até diarreia, porque eles não conseguem digerir muito bem o leite de vaca, E aí eles têm esses desconfortos, só que na nossa época era considerado normal, era considerado algo próprio da infância. Hoje já se sabe que não é bem assim, E além disso, o leite de vaca ele também pode causar riscos de alergia, à proteína do leite, riscos de anemia também, quando a criança consome muito leite de vaca, ela tem um risco maior para desenvolver anemia, tá? Alimento 2, na verdade é um grupo de alimentos, açúcares, doces e guloseimas. Certamente, esses tipos de alimentos, eles não devem ser oferecidos para o bebê desde a introdução alimentar e até pelo menos o segundo ano de vida, Isso porque os alimentos ricos em açúcar, eles favorecem o excesso de ganho de peso, Então o bebê, a criança, ele tem uma chance maior de vir a desenvolver obesidade e junto até mesmo aquelas alterações associadas, como por exemplo, excesso, aumento de glicose no sangue, etc. E outro fator também de risco, com a introdução do açúcar cada vez mais precoce na alimentação das crianças, é a questão da modulação do paladar, O que seria a modulação do paladar? É a gente fazer com que o paladar da criança fique cada vez mais adaptado para os sabores mais doces, A gente sabe que o açúcar, a criança ela tem uma sensibilidade aumentada para o sabor doce dos alimentos. Então, quando a gente oferece açúcar, doces, guloseimas de uma maneira geral para a criança, a gente faz com que ela prefira cada vez mais esse tipo de alimentos. E aí ela passa a recusar alimentos com sabor doce, mas um doce mais natural, como por exemplo as frutas. E aí começa a questão da seletividade, da recusa para esses grupos alimentares, tá? Então não é interessante oferecer esse tipo de alimento nos 2 primeiros anos de vida. E quanto mais a gente puder evitar a oferta desses alimentos ao longo da infância, melhor. Alimento 3. O mel. Apesar do mel ser considerado um alimento natural, ele não deve também ser oferecido no primeiro ano de vida e também no segundo ano de vida, nos primeiros anos de vida da criança. Porque o mel também é um tipo de açúcar, Então, quando a gente oferece mel nos primeiros anos de vida, a gente também promove a questão da modulação do paladar. E, além disso, no primeiro ano de vida, tem a questão do risco para uma doença chamada botulismo, A criança no primeiro ano de vida, ela tem uma maior suscetibilidade para desenvolver essa doença. E o mel é um dos alimentos que veicula esse tipo de doença. Então, por isso que a gente pede para evitar ao máximo o consumo desse alimento nos primeiros anos de vida. Alimento 4. Alimentos ricos em sal. O sal, ele não deve ser ofertado e utilizado no preparo dos alimentos durante o primeiro ano de vida. Então, durante a introdução alimentar, é interessante que você substitua o sal durante o preparo dos alimentos por aqueles temperos naturais, Então a gente tem uma diversidade de temperos naturais. Então a gente tem cheiro verde, orégano, salsa, cebolinha, enfim, uma diversidade de temperos naturais que a gente pode utilizar
para deixar a preparação mais saborosa, sem a necessidade de utilizar o sal. Isso porque o sal, ele promove algumas alterações no metabolismo da criança, né? Pode aumentar a chance dele no futuro desenvolver, por exemplo, alterações como hipertensão, e além disso, ele também modula o paladar. Então a criança vai cada vez mais optar por preparações mais salgadas, com tempero mais forte. Ao completar um ano, você pode começar a introduzir o sal na alimentação das crianças de forma gradual, mas sempre em pequena quantidade. Alimento 5. Enlatados, embutidos, os salgadinhos. Esses alimentos, eles são normalmente ricos em sal, então eles têm muito sal, muitos conservantes, muitos aditivos químicos, né, realçadores de sabor, né, de odor. Então esses são alimentos que não agregam nutrição nenhuma para a criança e, além disso, eles fazem com que a criança possa desenvolver com mais facilidade obesidade e aumentam também as chances de desenvolver na infância e ao longo da vida dela alterações como, por exemplo, pressão alta, tá? Então são alimentos que não devem ser oferecidos durante a introdução alimentar, no primeiro ano de vida e até mesmo ao longo da infância. Alimento 6. Refrigerantes, sucos industrializados, suco de caixinha, suco em pó. Esses tipos de bebida, eles não devem ser oferecidos para o bebê no primeiro ano de vida e devem ser evitados também ao longo de toda a infância. Por quê? São bebidas, né? Eles são ricos em açúcar, são ricos em aditivos químicos, são que a gente considera dentro do grupo dos alimentos altamente processados, né? Altamente industrializados. Eles não devem ser oferecidos para as crianças pela questão da modulação do paladar e por estarem associados também com o desenvolvimento do excesso de peso na infância. Além disso, os refrigerantes especificamente, por conterem gases, eles aumentam a formação obviamente, de gases e também dos sintomas de cólicas, de desconforto abdominal, tá? Então, muito cuidado com a oferta desse tipo de bebida no primeiro ano de vida e também ao longo da infância. Bom, essas foram as minhas primeiras dicas, né, dos alimentos que não devem ser oferecidos no primeiro ano de vida. No próximo vídeo eu vou trazer outros exemplos de alimentos que também não devem ser oferecidos nessa fase da vida. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe e não deixe de se inscrever aqui no canal, pois toda semana eu trago novidades sobre alimentação infantil e também sobre outros temas relacionados ao mundo materno-infantil. Até a próxima!